Quando conhecemos a mente, quando vemos a mente por nós mesmos, um dos resultados será um insight de que a mente é independente do corpo. Independência significa que com a dissolução e morte do corpo, quando o corpo é cremado ou quando é enterrado, ou de qualquer forma que seja destruído após a morte, isso não irá afetar a mente. Sabemos que é assim porque vemos a natureza da mente. Essa mente que vemos irá transcender a morte do corpo. A primeira coisa que vemos por nós mesmos, o insight, que é tão claro como o nariz no rosto, é que há algo mais na vida do que este corpo físico, que tomamos como sendo eu. Em segundo lugar, reconhecemos que essa mente, essencialmente, não é diferente do processo de consciência presente em todos os seres, quer sejam seres humanos, ou animais, ou até mesmo insetos, de qualquer sexo, idade ou raça. Vemos que aquilo que é comum a todas as vidas é essa mente, essa consciência, a fonte do fazer. Depois de ter visto isso, teremos muito mais respeito por nossos semelhantes. Não apenas respeito pela própria raça, própria tribo ou a própria religião, e não apenas pelos seres humanos, mas por todos os seres. É uma ideia maravilhosa da mente superior, que todos os seres sejam felizes e que desfrutem de bem-estar, e que possamos respeitar todas as nações, todos os povos, até mesmo todos os seres. Pois é assim que esse estado é alcançado. De fato, sentimos compaixão apenas quando vemos que os outros são fundamentalmente iguais a nós mesmos. Se achamos que uma vaca é completamente diferente, então será fácil abater e comer uma vaca. Mas você seria capaz de comer a sua avó? Ela é muito parecida com você. Você seria capaz de comer uma formiga? Talvez você mate uma formiga achando que as formigas não são como você. Mas se olharmos cuidadosamente para as formigas, elas não são diferentes. Em um monastério na floresta, vivendo no meio do mato, próximo à natureza, uma das coisas que ficamos convencidos é que os animais têm emoções e principalmente sentem dor. Começamos a reconhecer a personalidade dos animais, dos ratos, das formigas e das aranhas. Cada uma dessas aranhas tem uma mente igual à que nós temos. Uma vez tendo visto isso, podemos entender a compaixão do Buda por todos os seres. Também podemos entender como pode ocorrer o renascimento entre todas as espécies, e não apenas de seres humanos para seres humanos, mas de animais para seres humanos, de seres humanos para animais. Também conseguimos entender como a mente é a fonte de tudo isso. A mente pode existir até mesmo sem um corpo, como por exemplo, em alguns dos mundos dos Devas. Torna-se muito claro como eles existem, por que existem e o que são. Esses são insights e entendimentos que têm origem na meditação profunda. Mas mais do que isso, quando conhecemos a natureza da mente, então sabemos a natureza da consciência, sabemos a natureza da quietude, sabemos a natureza da vida. Compreendemos aquilo que faz esta mente dar voltas sem fim, o que faz esta mente buscar o renascimento. Entendemos a lei de Kama. Os 3 conhecimentos. O primeiro conhecimento. Segundo a tradição, enquanto meditava sob a figueira dos pagodes, o Buda obteve 3 conhecimentos. O primeiro conhecimento foi a recordação de vidas passadas. Quando chegamos perto da mente, há certos poderes que vêm junto com a experiência. Os poderes são nada mais do que uma habilidade, uma destreza no uso da mente. É como a diferença entre um cão selvagem e um cão que foi bem treinado. Você pode dizer para o cão treinado pegar o jornal. Ele abana o rabo e vai pegar o jornal. Algumas pessoas têm cães tão bem treinados que eles são capazes de pegar o telefone. Quando alguém alcança esses estados profundos de meditação com frequência, a mente se torna bem treinada. Uma das coisas que o Buda fez, que todos podem fazer quando entram numa meditação profunda, é dizer para a mente para voltar no passado. Qual é a lembrança mais antiga? Volte mais e mais e mais. Monges que fazem isso podem relembrar memórias da sua infância. Eles podem até relembrar memórias do momento em que nasceram. Às vezes as pessoas dizem que ao nascer não há consciência, porque os neurônios ainda não estão desenvolvidos, ou algo assim. Mas alguém descobre que isso não é verdadeiro quando volta a ter experiência do seu próprio nascimento. Quando a memória do próprio nascimento aparece, é como se você estivesse lá experimentando todas as sensações daquele nascimento. Em seguida, você pode perguntar a si mesmo sobre uma memória mais antiga, e assim poderá voltar para suas vidas passadas. Isso é o que o Buda fez sob a figueira dos pagodes. Através da meditação, você compreende o renascimento.
Conhece as suas próprias vidas passadas. Isso é o que simplesmente acontece com a mente. E você sabe como isso acontece. Esse foi o primeiro conhecimento que o Buda realizou. O segundo conhecimento foi o processo de renascimento. Por que alguém renasce? Onde renasce? Essa é a lei de Karma. Alguém me mostrou hoje um livro que tínhamos para distribuição gratuita, mas que infelizmente eu nunca tinha visto antes. Esse livro tinha algumas ideias realmente estranhas sobre a lei de Karma. Creio que dizia que se alguém ler um dos suttas deitado no chão, irá renascer com um problema nas costas, ou algo assim. Apenas ideias tolas. Karma é muito mais complexo do que isso, e em grande parte depende da qualidade da intenção. O movimento da mente, da própria mente, é o que determina a Karma, não apenas o ato, mas a sua motivação e como teve origem. O terceiro conhecimento foi o fim do sofrimento. Com a compreensão das 4 nobres verdades, o caminho é realizado sabendo o que a iluminação realmente significa. Significa liberdade. A mente é libertada, libertada particularmente do corpo, libertada não apenas do sofrimento do corpo, mas libertada também da felicidade do corpo. Isso significa que não há mais inclinação para a sexualidade, não há mais medo da dor, não há tristeza pela destruição do corpo, nenhuma má vontade e nenhum medo de críticas. Por que as pessoas ficam preocupadas com as más palavras que são ditas? Só por causa do ego. Imaginem por um momento estar livre de todas essas coisas. Como seria isso? Sem medo, sem desejo, sem ter que mover-se deste momento. Em outras palavras, nada falta, nada para ser feito, nenhum lugar para ir. Porque você está completamente feliz aqui. Não importa o que aconteça. Isso é o que queremos dizer com a iluminação. Esta meditação é a fonte da iluminação do Buda e a fonte da iluminação de cada um. O Buda foi uma pessoa notável. Sua paz, compaixão e sabedoria são lendárias. Há algo sobre a iluminação que é muito atraente. Da mesma forma, há algo sobre a liberdade que não podemos ignorar. É por isso que, pouco a pouco, as pessoas vão entendendo o alcance do budismo. O budismo não pode ser entendido a partir dos livros, e nem vai ser entendido daquilo que eu digo. Você só vai compreender o budismo através das suas próprias experiências pacíficas na meditação. É assim que o budismo é ensinado. Então, divirtam-se com a sua meditação e não tenham medo da iluminação. Cheguem lá, desfrutem e vocês não terão arrependimentos. Isso é o budismo. Esse é o seu coração, a meditação e a iluminação. Esse é o seu significado.